Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui uma videoaula de Química falando um pouquinho sobre as misturas. Bom, o nosso assunto são soluções, mas vamos começar um pouco falando sobre o que são misturas e você já vai entender o que as soluções têm a ver com as misturas, tá bom? Olha só, mistura, como o próprio nome diz, é você juntar duas coisas diferentes, né? Você vai misturar duas coisas. As misturas, por definição, elas são sistemas formados por duas ou mais substâncias compostas ou simples, que sejam diferentes. Dessa forma, elas apresentam as propriedades físicas não definidas e variáveis. Então, para ter uma mistura, a gente tem que ter substâncias que são diferentes umas das outras, das quais a gente vai misturar elas. Essas substâncias, elas podem ser substâncias compostas ou podem ser substâncias simples. Aí não importa, desde que você junte duas coisas diferentes em um mesmo recipiente, a gente diz que nós temos uma mistura, tá bom? Existem dois tipos de misturas clássicas. As misturas que são chamadas de homogêneas e as misturas que são chamadas de heterogêneas. Primeiramente, vamos falar sobre as misturas homogêneas. A palavra homo vem de igual. Se você tem uma mistura homogênea, ela por inteira parece ser a mesma coisa. Ela por inteira parece ser igual. Então, eu tenho aqui uma definição do que é uma mistura homogênea, eu vou ler ela e depois eu vou explicar alguns casos de misturas que são homogêneas, tá bom? A mistura homogênea é uma mistura em que não conseguimos ver a separação, mas a gente não consegue ver a separação dos seus componentes. Toda a sua extensão é uniforme e apresenta uma única fase. Então, sempre que eu tiver uma mistura homogênea, eu vou dizer que é uma mistura que só tem uma fase. Eu já digo para vocês o seguinte, uma mistura homogênea, ela é uma solução. Toda solução é uma mistura homogênea, tá? Então, sempre que a gente estiver falando no nosso tópico de soluções, você vai pensar em misturas do tipo homogênea. E as misturas homogêneas, ou as soluções, são misturas que apresentam uma única fase. Então, nós temos uma única fase. Bom, um exemplo que é clássico é se você pegar um recipiente, que pode ser aqui um copo, colocar dentro dele água, eu vou colocar aqui água, mais sal. O sal é o sal de cozinha, tá? Então aqui eu estou falando do NaCl, chamado de cloreto de sódio. Esse é o sal de cozinha. E a água tem a sua molécula como sendo H2O. Tenho duas moléculas que são diferentes. Então a gente vai dizer aqui que nós temos dois componentes dentro desse sistema. Temos dois componentes. Mas se você observar dentro desse sistema, aparentemente você só tem uma única coisa. Se você olhar em todo o ponto que você olhar nesse sistema, independente se você olhar embaixo, se você olhar no meio, se você olhar em cima, parece que você tem um líquido que é transparente. Parece que só tem água aí. Isso porque dentro dessa nossa mistura nós só temos uma fase. A mistura toda é homogênea. Parece que só tem uma coisa dentro desse copo. Parece que só tem água ou um líquido transparente, quando na verdade você tem água mais sal. Isso acontece porque você tem uma mistura que só apresenta uma única fase. Logo, neste caso aqui, nós dizemos que a nossa mistura é homogênea. É homogênea. Professor, mas toda mistura homogênea, ela tem que ter uma fase? Sim. Ela tem que ter um componente, dois componentes? Não. Ela tem que ter dois componentes ou mais. Podia ter 3 componentes, 4, 5, 10, não importa. Desde que ela tenha mais do que um componente, 2 ou mais, e tenha apenas uma fase, aí a gente diz que é uma mistura do tipo homogênea. Ou seja, aqui nós temos uma solução, tá? Lembrando aí que a solução é toda a mistura homogênea. É só um nome diferente que a gente dá para as misturas homogêneas, tá bom? Um outro exemplo que nós poderíamos utilizar é se dentro desse recipiente a gente colocasse aqui num copo, água
Vou colocar aqui água mais álcool. O álcool ele é transparente, é um líquido transparente, e a água também. Quando os dois ficarem dentro de um recipiente, eles também vão formar uma solução, que vão ser líquidos transparentes juntos. Se você observar, vai parecer que você só tem uma coisa aqui, que é um líquido transparente. Você não sabe aonde que começa a água, aonde que acaba, aonde que começa o álcool e aonde que acaba, pois os dois possuem a mesma cor. Tudo bem? Bom, lembrando uma coisa, a mistura homogênea não precisa ser toda transparente, tá? Ah, professor, você deu dois casos transparentes. Sim, mas ela poderia ser de outra cor. Poderia ser toda amarelada, poderia ser toda azulada. Ó. Se for toda azul, mas em toda ela tiver a mesma cor, aí tudo bem, é uma mistura homogênea também, ok? Já com relação às misturas heterogêneas, existem umas diferenças. Primeiro, que as misturas heterogêneas já não são soluções. E diferentemente das misturas homogêneas, nas heterogêneas, são aquelas misturas que possuem mais de uma fase. Observem. Podem possuir duas fases? Podem. 3? Podem. 4? Podem. Uma fase? Não, não podem. Hétero vem de coisas diferentes. Então você vai ter que ter duas ou mais fases. O exemplo clássico é água e óleo, não é? Eu vou colocar o óleo aqui em cima. E por que o óleo fica em cima da água? Porque o óleo ele tem uma densidade que é menor do que a densidade da água, tá? Então aqui eu tenho o óleo e aqui embaixo eu tenho a água. Você consegue observar duas coisas diferentes. Um líquido transparente aqui embaixo e um líquido aqui meio amarelado. O óleo às vezes meio alaranjado, né? Então você consegue observar duas fases nesse sistema. Se ele tem duas fases ou mais, a gente diz que nós temos uma mistura que é chamada de heterogênea. Heterogênea. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, isso daqui é uma mistura heterogênea, pois ela possui dois componentes. Para ser uma mistura, ela tem que ter dois componentes. Um é o óleo e o outro é a água. Ela é heterogênea porque ela possui duas fases, tá? Quando você misturou esses dois componentes. O que é diferente de quando você tinha as misturas homogêneas com apenas uma fase, mas que também precisava ter dois ou mais componentes. E esses são tipos de misturas. Quando nós misturamos coisas diferentes e aí elas podem formar uma ou duas ou mais fases, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui uma videoaula de química falando um pouquinho sobre as misturas homogêneas e heterogêneas. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Lembre-se também que este vídeo faz parte de uma playlist de segundo ano de ensino médio, onde eu vou estar colocando diversas outras videoaulas falando aí sobre as temáticas de soluções, as misturas, né, que a gente está estudando na escola, tá bom? Pessoal, é isso daí. Não esqueçam que o link da playlist está aqui embaixo e essa videoaula faz parte da playlist, mas existem diversas outras aulas lá fazendo resoluções de questões para que você possa melhorar aí no seu conhecimento sobre essa matéria. Forte abraço, bons estudos para vocês e a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau!